Vamos iniciar o estudo da lição desse domingo. Nós estamos chegando ao final desse tema, Finanças com base na Bíblia. Hoje é a lição número 8 e 23 de agosto de 2020. Vamos dar uma olhada nas lições durante a semana, antes de iniciarmos o tema especificamente do estudo dessa manhã. Nós estamos estudando paralelo a esse tema o livro de João e tem sido um livro muito abençoado. Eu tenho aprendido muito e espero que vocês também tenham aprendido. O Evangelho de João, ele tem uma linguagem muito simples e de compreensão. E nessa semana nós estudamos o finalzinho do capítulo 8 e praticamente todo o capítulo 9. Na segunda-feira, João 8, eu separei 48 e 49, porque chamam-nos a atenção aqui a falta de respeito com o Filho de Deus. O texto diz assim: responderam, pois, os judeus, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Irmãos, nós que amamos o Senhor Jesus, que o conhecemos de muito, que sabemos que a nossa existência depende dele, ficamos muito tristes e indignados com esta acusação que o Senhor tem demônio. E tens demônio. Só quem conhece uma pessoa endemoniada pode avaliar o quanto é terrível uma pessoa possessa pelos espíritos malignos. Jesus foi injustamente qualificado de um endemoniado. Essa é a consideração que aqueles homens tiveram para com o Senhor. E essa consideração, infelizmente, ainda hoje, ela continua existindo. Na terça-feira, João, capítulo 9, versículo 12, aliás, versículo 1 e 2, lemos assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Essa é uma dificuldade que também muitas das vezes nós temos, essa dificuldade dos discípulos de entender o propósito de Deus. Eles sabiam que aquele cego era um cego de nascença. E a pergunta que lhes veio à mente foi essa: ele é cego de nascença porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Mas logo no versículo seguinte, versículo 3, o Senhor Jesus explica que, naquele caso, da cegueira naquele homem, fora para manifestar as obras de Deus. Deus tem propósitos nas nossas vidas que nós não temos como definir como serão. São propósitos dele, ele é que sabe o melhor para nós. No caso aqui, ele permitiu que esta criança, quer dizer, este homem agora, quando criança, nascesse, quando neném, né, depois nascesse cego e criasse cego e se tornasse um homem adulto cego. Deus sabia de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Não nos cabe questionar o propósito de Deus nas nossas vidas. Na quarta-feira eu separei João 9:17. O cego compreendeu que Jesus
era mais do que um simples homem. Ele estava diante de um profeta anunciado desde os tempos mais antigos. Diz o texto: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? A resposta pronta daquele cego foi: que é profeta, respondeu ele. Que é profeta. Aquele homem que fora cego reconhecia que ele estava diante do Filho de Deus, o enviado, anunciado nas profecias diversas e diversas vezes. Muito bem. Na quinta-feira, João 9, 22, aqui nós temos uma passagem que nos mostra o lado humano dos pais daquele ex-cego, vamos assim dizer, porque ele fora curado. Eles tiveram medo de dizer a verdade, embora soubessem que foi Jesus quem curou o seu filho, eles temeram dizer a verdade. Olha só o que está escrito. Isto disseram seus pais, pois estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aqueles pais tiveram medo dos judeus em dizer-lhes que foi Jesus quem curou o seu filho. Infelizmente, essa é uma situação, não é a ideal, mas muitas vezes ela pode ocorrer. E aqui, nesse caso, os pais tiveram essa dificuldade. Mas, em contrapartida, olha o que nós lemos nos versículos 31 e 33. Aqui é o oposto. O ex-cego não teve medo e enfrentou aqueles poderosos daquele tempo. Ele estava diante de grandes homens da sociedade, líderes que tinham poder de mandar prender e mandar apedrejar, e tinham todo o poder para agir contra o ser humano. E olha só o que diz aqui o texto. Disse o homem que fora curado da cegueira: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito isso. Olha só que entendimento daquele homem que fora cego durante anos e anos, reconhecendo que somente pelo poder de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, é que ele estava ali curado. E terminando esse capítulo, João 9, eu separei o versículo 35 e 38, onde nós temos aqui a pergunta e a resposta mais importante que um ser humano pode ouvir e fazer. A pergunta mais importante foi esta que Jesus lhe fez. Ouvindo Jesus vou ler o texto, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Esta é uma pergunta que Jesus lançou àquele homem. Crês tu no Filho do Homem? A resposta veio de imediato. O ex-cego responde: creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Meus queridos irmãos, parece simples, não? Mas é de uma grandeza incalculável.
quando alguém pode afirmar: creio no Senhor Jesus. É isso que nós temos que passar adiante. A única solução para a humanidade está numa real conversão a Jesus Cristo. Todas as demais coisas são supérfluas diante desta necessidade. Toda a religiosidade do ser humano, todos os aparatos intelectuais, de nada vale se não houver essa confissão: creio, Senhor. E o adorou. Aquele homem o adorou, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com esses estudos maravilhosos que nós temos tido durante esses domingos, né? Hoje é o 8º domingo, estudando o livro de João. Se Deus permitir, no próximo domingo vamos continuar esses estudos. E hoje nós vamos agora ver mais uma vez nós vamos ver esse assunto sobre o dinheiro, sobre finanças, sobre riqueza. E como eu havia prometido na última lição, domingo passado, paramos exatamente nessa tela que está aí para vocês observarem. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós vamos encerrar nesse estudo, essa série de lições sobre finanças, tratando dessa questão dinheiro, que é o resultado de todo um trabalho, de todo um esforço, quando é honesto, né? Quando se pratica honestamente o trabalho, o que ganha-se é dinheiro. Mas, às vezes, o dinheiro também pode ser ganho de forma não legal, não honrada, às vezes de forma muito fraudulenta. Por quê? Tem pessoas que são obcecadas pelo dinheiro. Elas vivem em função da quantidade de dinheiro em contas bancárias ou em patrimônios. Enfim, é uma situação que a Bíblia nos orienta, nos ensina, nos corrige a não andarmos por esses caminhos da obsessão pelo dinheiro. Que, como diz o apóstolo Paulo, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E é verdade, irmãos, não tem como pensarmos diferente. Quem é apegado ao dinheiro corre um risco muito grande de se afastar de Deus, porque o dinheiro, ele é um senhor que domina, é um senhor que tem controle sobre a pessoa que deixa ele tomar conta. Então, a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. O amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro. Algumas versões, como a que nós usamos, está amor do dinheiro. Observem aqui, né? Amor do dinheiro. Tem outras versões que, em vez de amor do dinheiro, está amor ao dinheiro. Aí, em princípio, parece que é a mesma coisa. Nós temos uma frase aqui, onde que há uma ligação entre essas duas palavras, isso aqui é uma preposição, amor e dinheiro, mas quando a versão atualizada diz amor do dinheiro, eu fico às vezes pensando se não foi proposital que essa tradução foi feita para a nossa língua dessa maneira. Porque vamos substituir a palavra dinheiro por filho. Quando eu digo assim, amor ao filho, quem que eu estou colocando aqui? Eu amo o meu filho, né? Eu amo o filho. Agora,
De outra forma, quando eu coloco aqui amor do filho, eu posso dizer assim, que o filho me ama, né? Eu sinto, eu percebo o amor do filho. Amor do filho. Então não é tão sinônimo essa preposição do e ao. Amor do filho, podemos imaginar como o filho cuida, como o filho gosta, como o filho quer bem, né, ao pai ou à mãe. E quando eu digo amor ao filho, quando o pai ou a mãe quer bem ao filho. Tá? Então, só essa é uma ilustração que eu lhes trago para mostrar que amor ao dinheiro é quando você tem um domínio, você tem um controle, você ama o dinheiro. Então, você pode amar e pode deixar de amar. Tá? Se você vê que o dinheiro está te prejudicando, você pode muito bem deixar de amá-lo. Agora, do outro lado, por outra forma, se é o dinheiro que ama você, se é o dinheiro que te domina, ele vai te segurar, ele vai te prender, certo? Porque ele tem força, ele tem poder. Lucas capítulo 16, nós já temos visto esse versículo, né? Na lição passada, inclusive, nós vimos ele. Lemos que ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores? Nós vimos isso. Quem são esses dois senhores? Está aqui a resposta. Um é Deus, o outro é riquezas, ou então dinheiro. Então ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não há como amar os dois, se devotar aos dois ao mesmo tempo. É uma questão lógica, é uma questão até física. Alguém já fez um tratado dizendo que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um corpo sempre tem que ter o espaço reservado a ele. Um outro corpo só vai ocupar aquele espaço quando aquele que estava ali sair. Assim é o que nos ensina, assim é que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do dinheiro, a respeito desse Senhor. Eu li um artigo escrito pelo irmão pastor aqui da Igreja Batista na Tijuca, chamado Israel Belo de Azevedo. Esse irmão, ele tem bastante literatura a respeito da vida cristã. Ele tem um devocional diário chamado Bom Dia Amigo. E num desses devocionais, eu achei interessante isso que ele escreveu sobre a raiz do mal. Eu achei tão interessante que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu vou ler, obviamente, e espero que fique, vamos dizer assim, como uma explicação na visão desse irmão, e eu também concordo com o que ele escreveu, porque é baseado na experiência que ele tem. Ele diz assim: diz-me um advogado que as lides no tribunal só têm um objetivo: dinheiro. E ele aí cita dinheiro para o cliente, no caso do vencedor, dinheiro para o advogado, no caso do defensor. E ele abre um parênteses para dizer que os advogados que não concordarem com ele não fiquem aborrecidos com ele, mas com aquele colega que falou para ele essa situação de que o que mais acontece no tribunal sempre tem por objetivo o dinheiro. E é verdade, se nós formos pensar, mesmo quem não lida
nas grandes questões do tribunal, vai ver que a maioria das questões envolve dinheiro. Outro item, um lojista disse que o tratamento cordial para com um cliente em potencial só tem por objetivo ficar com o dinheiro dele. É óbvio, quando um cliente, um freguês chega na loja, o objetivo é tratá-lo bem, mas visando, no fundo, que ele compre a mercadoria, né? Fala até de um pastor enfadado com o seu labor na igreja, em vez de chegar para os irmãos e dizer que já não está mais em condição, alega que continua lá por causa do dinheiro. Olha, quem está dizendo isso é um irmão respeitado, o irmão Israel. Eu acredito que ele não ia inventar uma história dessa. E ele comenta aqui: os pastores aborrecidos que não gostam do que fazem, como eu, não se entristecem comigo, mas com o seu colega. É lamentável, mas isso também acontece. Pessoas muitas vezes estão no ministério não por amor às almas perdidas, mas visando o salário, visando, né, ganhar o dinheiro. Aí ele acrescenta mais alguns itens, né? O ônibus que faz seu trajeto entre 2 pontos carrega pessoas que podem trazer dinheiro à empresa. É óbvio, né? Ninguém trabalha de graça, né? A construtora que levanta prédios de apartamentos só serão ocupados por quem tem dinheiro. A montadora que pensa nos seus automóveis está sempre de olho no dinheiro de quem pode comprar os automóveis. O dinheiro não pode comprar tudo, mas tudo é feito para quem o tem para comprar. Agora, olha só isso aqui que está no artigo. Então, para ganhá-lo, ou seja, então para ganhar dinheiro, as pessoas lhe prestam culto, vendem-lhe suas almas, matam e se matam para o ter. Eu sublinhei porque não está no original, mas eu sublinhei porque realmente isso aqui é uma afirmação muito grave. Pessoas, para ganhar dinheiro, prestam culto, vendem as suas almas, matam e se matam para o ter. Terminando o artigo, ele diz que o dinheiro tem olhos que brilham quando é somado, ou melhor, multiplicado. O dinheiro apaixona, o dinheiro cega, o dinheiro torna inimigos os irmãos, o dinheiro faz escravos iguais, o dinheiro seduz honestos ao roubo, o dinheiro leva puros à mentira, o dinheiro corrompe os santos. O dinheiro corrompe os santos. Só tem um caminho para não ser guiado por ele, ou seja, pelo dinheiro, é não amá-lo. O amor ao dinheiro é mesmo a raiz de todos os males. Meus amados irmãos, falamos tanto em finanças durante esses domingos todos e chegamos à conclusão de que o dinheiro, aquela bênção que nós aprendemos nas primeiras lições, que é o resultado da matéria-prima, mais o esforço físico ou mental aplicado, resulta no dinheiro. Aquele é o dinheiro honesto, aquele é o dinheiro abençoado. Mas esse dinheiro que nós estamos vendo aqui é aquele dinheiro ganho na ilegalidade, é aquele dinheiro ganho no suborno, aquele dinheiro ganha na falcatrua. Esse é o dinheiro amaldiçoado. E ter amor a esse dinheiro, ou se deixar amar por esse dinheiro, é um grande perigo. Em Isaías capítulo 55,
versículo 2, uma parte do versículo, nós lemos a seguinte pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O Senhor Deus está fazendo esta pergunta através do profeta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O dinheiro que o Senhor nos dá, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Esse dinheiro precisa ser administrado, consumido com sabedoria. E essa sabedoria tem que vir do Senhor. Porque gastais o vosso suor, que vai resultar também em dinheiro, que é o trabalho, naquilo que não satisfaz. Então, lições nós temos nas Escrituras. A palavra do Senhor, desde o princípio, desde Gênesis até o último livro, até Apocalipse, toda ela tem sempre uma orientação para vivermos um padrão digno, um padrão que agrade ao Senhor. Fugir desse padrão, meus queridos irmãos, é entrar no caminho da desobediência. E esse caminho da desobediência, o resultado nós já sabemos qual é. É muita tristeza, são muitas as frustrações, e nós precisamos estar atentos a não entrar por esse caminho. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, mesmo no assunto de dinheiro, mesmo onde há licitude, nós temos que tomar cuidado para não deixar que estas questões venham manchar o nosso testemunho perante o incrédulo. Porque o critério de consumo é muito individual, mas a orientação bíblica é no sentido de gastarmos dinheiro aquele dinheiro que é adquirido com esforço em tudo que for útil e conveniente, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a sermos zelosos por essa área de finanças, de dinheiro. Muitas tristezas acontecem no seio familiar por causa das desavenças quando se trata de dinheiro. Já foi feito várias pesquisas, eu separei aqui uma delas, feita por um advogado chamado Dr. Luiz Otávio Rocha Miranda. Esse assunto foi publicado no jornal o Globo, aqui do Rio de Janeiro, em 14 de maio de 2013. E esse advogado, ele sintetiza que os motivos que levam os casais ao divórcio. E a primeira motivação para um divórcio é crise financeira. Crise financeira, depois desemprego do marido, salário da mulher superior, incompatibilidade por causa de fator cultural, e lá na última escala, traição, que ele diz que ela é relevante, mas vem lá atrás. Crise financeira é a locomotiva que puxa esse trem que leva os casais a se divorciarem. E, de fato, na igreja, às vezes, nós temos casos assim. Servos de Deus, mas que na área financeira não conseguem harmonia. E por falta de harmonia nessa área, trazem grandes prejuízos para a família e também para a igreja. É muito importante que os casais busquem entendimento nessa área.
Tem uma outra pesquisa que eu vou passar rapidamente para vocês. Uma pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos pela Universidade de Kansas e foi publicada aqui no Brasil no jornal Valor Econômico, no caderno Eu e Investimentos, em 29 de abril de 2014. Eu estou deixando aqui a referência, porque se alguém quiser pesquisar, fica aí a dica. E essa pesquisa concluiu que existem 7 fatores, ou 7, como eles chamam aqui, de pecados, né? Capitais, de pecados financeiros, melhor dizendo, pecados financeiros, que levam os casais às desavenças. Começa com a pressão dos modelos familiares. Muitas vezes, um jovem casa com uma jovem e a discrepância entre eles no sentido financeiro é muito grande e a pressão dos modelos familiares acaba trazendo dificuldade àquele jovem casal. Então, segundo os estudiosos nessa área, é um grande erro iniciar o casamento pensando que um padrão de vida financeiro não vai mudar. É o caso de uma jovem que vive numa família muito rica, com todo o conforto, e casa com um rapaz a quem ela ama, naturalmente, mas que tem poucos recursos. E ela quer continuar mantendo aquele padrão de consumo que ela tinha antes de casar. Não pode, não tem como. Isso vai trazer desavença. No começo, ainda no calor do casamento, as coisas se ajeitam, mas com o passar do tempo, vai haver conflitos. Se não houver um bom entendimento de que estas coisas financeiras, elas são temporárias. Hoje quem tem, amanhã pode não ter. Portanto, é preciso haver muita atenção nessa área. A segunda, o segundo item que a pesquisa mostrou foi falta de comunicação. Entre os casais, essa é uma grande dificuldade de relacionamento, falta de diálogo. É preciso haver muita comunicação entre o casal sobre quando o assunto é finança, tratar dos pormenores, para não haver nenhuma dúvida. Outra é a que eles chamam de traição financeira. Aqui a pesquisa mostra que muitas vezes o marido ou a esposa esconde do outro, né, o quanto ganha, o quanto gasta. Essa camuflagem acaba trazendo uma ruína no casamento. É preciso ser transparente nessa área, segundo um estudioso chamado Khalil. O marido tem que ter diálogo com a esposa e ela também tem que ser uma pessoa aberta a essa questão e não ficar criando dificuldade, mas entender a situação e que haja diálogo, que haja conversa. Às vezes o marido pode ser que tenha receio de comentar com a esposa algo sobre as suas finanças, com medo dela não ter aquele zelo de manter em segredo aquilo que é só para ele e para elas. Não há necessidade de espalhar pelo mundo inteiro. Apenas o casal precisa tomar conhecimento. Essa é uma dificuldade que precisa ser vencida. Ambos têm que ter um compromisso de não divulgarem para outros aquilo que é pertinente só a eles, só ao casal, para que não haja esse problema. Quarto item, desconfiança.
A confiança mútua é muito importante para evitar esconder informações. Nós já até comentamos isso no terceiro item, né? É preciso haver confiança. Não se pode dizer para a esposa ou para o esposo e, ao mesmo tempo, ele sai ou ela sai dali, vai, conta para o amigo, conta para o pai, para a mãe, e aí começa toda uma celeuma em torno disso. Aí, muitas vezes, para evitar essa celeuma, evitar essa falação ao segredo, mas isso é prejudicial também. Então, é preciso. Casou, tem que levar com seriedade o casamento, no caso do cristão. Quinto item, comodismo. É muito comum um dos cônjuges largar tudo na mão do outro. É a escola das crianças, é a questão de médico, de saúde, é a questão de aluguel. É muito perigoso isso aí. Tem que haver um discernimento para que não deixar tudo sobre os ombros de um, dizendo, ele ou ela cuida de tudo, confio sinceramente no meu parceiro, na minha parceira. Esse é um comodismo, né? A pessoa tem que estar acompanhando. Sexto, consumo excessivo. Um quer controle, o outro é mais liberal. Segundo um psicólogo fez um apanhado. Uma outra, a psicóloga Bartoli, diz que algumas pessoas apresentam um quadro de consumo compulsivo, doença denominada oneomania. E é interessante, é uma doença. Os doentes compram itens, como roupas, por exemplo, repetidos, o que não usarão, e mantêm as aquisições em segredo. Eu não tenho experiência nessa área, graças a Deus. Eu digo graças a Deus, porque eu acho que deve ser terrível alguém que tenha essa experiência de um cônjuge, né, o marido ou a esposa, lidar com o outro que tem essa compulsividade por consumo. Não pode ver uma vitrine, não pode ver uma loja que logo quer entrar, logo quer comprar, mesmo sem precisar, né, como diz o psicólogo, mesmo sem ter necessidade. Porque o dinheiro está ali, né? O dinheiro é fácil para ela, basta só usar o cartão de crédito, nem precisa do dinheiro físico. E o sétimo item é a questão do jogo de poder. Aqui o autor diz que muitos utilizam dinheiro para manipular o outro, como forma de fazer guerra, explica Bartoli, que chama esse comportamento de abuso financeiro. Nos dias em que nós vivemos, onde o casal, praticamente, eles têm a mesma, vamos dizer assim, poder, o mesmo poder de ganho, às vezes até bem diferenciado, às vezes a esposa tem um poder de ganho maior do que o esposo, ou vice-versa, né? Esse poder de ganho pode ser uma forma de manipulação. Isso não traz bênção. Isso é como diz o texto aqui do psicólogo, é uma forma de fazer guerra. Então, queridos, fica aí esses 7 itens, depois vocês podem ler novamente e refletir. Não são opiniões extraídas da Bíblia, mas são opiniões extraídas de quem tem experiência em lidar com pessoas nessa área de dinheiro voltado para a família. O fato é que, como cristãos, nós precisamos estar muito atentos, muito mesmo. Eu quero acrescentar algo que eu ouvi, acho que eu já falei, mas se eu não falei, vou falar pela primeira vez. Se já falei, vocês me desculpem repetir. Um jovem casado me abordou com a seguinte expressão: irmão Arlindo, o irmão sabe a razão porque muitos casais se separam?
Olha, se tratando de irmãos, eu fiquei meio confuso com essa pergunta, mas eu não sei. Eu fico pensando, são tantos os motivos que às vezes levam a desavença no casamento, né? Mesmo entre os crentes, porque o inimigo está aí para destruir, ele está aí para desfazer as verdadeiras uniões, e ele logo completou. É a questão financeira. Muito antes até de ler essas pesquisas que eu passei agora para vocês, esse irmão me disse isso, jovem ainda, é questão financeira. E pensando calmamente, a gente chega à conclusão de que ele tem razão. As questões financeiras não bem cuidadas, à luz das Escrituras, trazem sérios problemas no relacionamento familiar, no relacionamento principalmente entre marido e esposa. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, a termos todo cuidado nessa área, todo cuidado, tá? Buscar a direção do Senhor, não colocar na riqueza ou no dinheiro a nossa vida, né? Viver o melhor possível em qualquer situação. Nós já falamos isso e não custa nada repetir nesses últimos minutinhos que temos. A nossa vida é um segredo, nós não sabemos o que vai ser amanhã. A todo instante nós temos notícias de pessoas que eram possuidoras de certos patrimônios e que de repente perdeu tudo. Não? Vocês viram aquele tsunami lá no Japão, um tempo atrás? Aquelas ondas imensas que destruiu centenas e milhares de casas, de prédios. Quantas pessoas ali foram assim, perderam seus patrimônios? Né? Agora nós estamos vivendo essa pandemia. Quantos já faleceram? Pessoas que tinham dinheiro, pessoas que não têm dinheiro. A doença vem, leva quem tem, quem não tem. Essa semana nós vimos 2 casos que me chamou a atenção. Essa semana, melhor dizendo, semana passada, né? Um é um cantor famoso dos anos 50, 60. Ele faleceu com 83 anos, mas, digamos, pelo dinheiro que tem, ou que tinha, né? Talvez pudesse ter vivido mais tempo. O nome dele é Trini Lopes, famoso com as suas canções alegres. Também faleceu o irmão do presidente dos Estados Unidos, com 71 anos, um homem criado numa família muito rica, 71 anos, faleceu. Então, a nossa vida é assim, nós não sabemos do dia de amanhã, vamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, essa é a chave da nossa vida cristã. Como diz Paulo, tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso em Jesus Cristo, que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos. Agradeço a todos que assistiram essas 8 lições. Qualquer dúvida, não deixem de nos procurar. Tanto os irmãos da igreja, nós sempre temos dito isso, como aqueles outros irmãos que têm recebido o link dessas mensagens, nós nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance, porque entendemos que esse é um assunto relevante para um bom testemunho cristão. Que o Senhor possa abençoar a todos. Convido agora para orarmos, agradecendo por esses momentos que estamos passando juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra tem sido abordada aqui nesse espaço, tem sido gravada e disponibilizada
para os nossos queridos amigos, os nossos queridos irmãos. E o nosso desejo, Senhor, é que esta palavra possa produzir resultado, produzir bênção em todos quanto precisam, Senhor, de melhorar o seu conhecimento na área de finanças. Louvado seja, Senhor, por tudo que tens nos concedido, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, vamos nos ficando por aqui. Se Deus permitir, próximo domingo nós estaremos novamente. Ainda não temos, melhor dizendo, um tema. Talvez vamos abordar mais o livro de João, mas fica aí a gratidão e o convite para a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Amém.